pessoal, então agora vamos começar a 11ª carreira com o fio da esquerda. No fio da esquerda, vou colocar 3 rosas. Três rosas, entrelaço na última. Vou andar por uma e vou colocar 2 rosas 3 vezes. Então, ando por uma e vamos lá para 2 rosas por 3 vezes. Mais uma. Vou andar pela lilás e vou colocar uma rosa e uma lilás 2 vezes. Então, uma rosa. Uma lilás. Mais uma vez, uma rosa e uma lilás. Vai quebrar. Uma lilás. Vou andar por uma lilás e vou colocar 2 rosas. Rosa. Vou andar por uma rosa e vou colocar 2 lilás. 2 lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás. 10 lilás, uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Então, primeira lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima e vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar
duas rosas duas vezes. Então, duas rosas duas vezes. Duas rosas duas vezes, vou andar pela próxima e vou colocar duas lilás. Duas lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa duas vezes. Então, primeiro a lilás, uma rosa. Mais uma vez, uma lilás, uma rosa. Vou andar pela próxima, que é uma lilás, e vou colocar duas rosas. Duas rosas. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar duas rosas. E agora, eu vou colocar duas rosas até o final lá e virar, tá bom? Igual a gente vem fazendo as outras carreiras. Então, vou pausar. E vou fazer, faz aí. Então, já fiz aqui, virei, andei pela próxima e vou colocar duas rosas aqui. Duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas rosas mais 7 vezes, tá bom? Mais 7 vezes, vai ficar um total de 8, que eu já pus uma e eu vou repetir mais 7. Faz aí, vou pausar aqui. Então, andei, coloquei aqui por 8 vezes no total, né? Tinha colocado um, coloquei mais 7. Já andei pela próxima e agora eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas rosas.
Vou andar pela próxima. E vou colocar duas lilás. Então, duas lilás. Entrelacei na errada. Nessa. Duas lilás. Ando por uma lilás. E vou colocar aqui duas rosas. Então, duas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa. E uma rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas rosas duas vezes. Então, duas vezes. Vou andar. Vou colocar agora uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas lilás, duas rosas, duas vezes. Duas rosas, duas vezes. Então, duas vezes, ando pela próxima. E vou colocar uma rosa e uma lilás.
Vou andar pela próxima. E vou colocar duas rosas duas vezes. Duas vezes. Ando pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa. Primeiro a lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima e vou colocar a rosa até o final aqui agora, tá? Então, vou pausar e vou colocar só rosa até fechar, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final, colocando só rosa, deu 5 vezes. Vou andar por duas e fechar a 11ª carreira, né, gente? Põe uma, só uma, entrelaça nela. E vai fechar aqui do lado, tá bom? Vamos começar a 12ª carreira. Então, começando a 12ª carreira, você vai colocar 3 rosas no fio da direita. Fio da direita. Entrelaça na última. E anda por um. Anda por um, vou colocar duas. Peraí, minha régua saiu do lugar. Duas rosa. E vou repetir duas rosas mais 3 vezes. Então, já repeti mais 3 vezes, vai ficar 4 bolinhas em cima aqui. Agora, eu vou colocar duas lilás. Duas lilás. Ando pela lilás. E vou colocar duas rosas. Duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou repetir duas rosas, deixa eu ver quantas vezes aqui, tá?
Eu já coloquei uma vez, então eu vou colocar mais 4 vezes, vai dar um total de 5 vezes. Então, vou pausar novamente e vamos fazer aí. Então, eu já coloquei aqui, ó, deu um total de 5 vezes, já andei pela próxima e agora eu vou colocar 2 lilás. 2. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma branca, uma rosa, quer dizer. Uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 rosas 3 vezes, tá? 2 rosas 3 vezes. Então, coloquei 3 vezes, já andei pela próxima, agora eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 rosas. Duas rosas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 rosas. E vou repetir agora 2 rosas até chegar aqui e virar, tá bom? Já fiz do outro lado lá, colocando rosa, já virei, já andei pela primeira. E aqui também eu vou colocar algumas rosas. Vou colocar 2 rosas. Andar pela próxima e vou repetir mais 8 vezes 2 rosas, tá? Então, vou pausar novamente e você faz aí, mais 8 vezes, é um total de 9 vezes, tá? Então, já coloquei aqui as 9 vezes e já andei pela lilás, agora vou colocar 2 lilás. 2 lilás. Vou andar pela próxima.
E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma rosa. Vou andar pela próxima e vou colocar duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas lilás. Ando por uma lilás. E coloco uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas rosas duas vezes. Então, duas rosas duas vezes. Ando pela próxima. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Primeira rosa. E depois a lilás. Vou andar por uma lilás e vou colocar duas rosas. Tem umas que nem... Vou andar por uma rosa. Aí. Coloquei duas rosas. E vou repetir duas rosas, duas vezes duas rosas. Então, já coloquei uma.
Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma rosa, uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas rosas agora. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes, tá? Então, vamos fazer. Então, já andei as 5 vezes, chega aqui no final, né? Eu ando por duas, como todos os finais. Ando por duas, coloco uma e fecho a 12ª carreira. Oxi. E fechou aqui. Então, começando a 13ª carreira com o fio da esquerda, vou colocar 3 rosas. Vou andar por uma com o fio da direita, né? E vou colocar duas por 4 vezes, tá? Então, pausa e faz 4 vezes duas. Coloquei 4 vezes, agora eu vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma lilás. E vou colocar 2 rosas. Vou colocar 2 rosas por 6 vezes. Então, vou colocar a primeira. E faz aí mais 5 vezes. Então, coloquei 5 vezes aqui, vou andar pela próxima e vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Então, gente, eu fiz 5 vezes, são 6, né? São 6 vezes, senão vai dar errado aqui. Meu, deu errado. 6 vezes 2 rosas. Aí que eu ando por uma e vou colocar uma rosa e uma lilás. Primeiro a rosa
e uma... Vai dar errado, né? E uma lilás. Vou andar por uma rosa e vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás, uma rosa. Vou andar por uma lilás e vou colocar duas lilás. Vou andar por uma lilás. Coloquei duas lilás, eu vou colocar duas rosas. Coloquei duas rosas. Vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma lilás. Vou colocar uma lilás e uma rosa. Primeiro uma lilás e uma... Opa, gente, perdão. E uma rosa. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Primeiro a lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa e vou colocar uma lilás, não, uma rosa, uma lilás por 3 vezes. Então, uma rosa e uma lilás 3 vezes seguida. Então, bora lá. Fiz do outro lado, já virei, já andei pela primeira, não é necessário ficar repetindo, né? Agora eu vou colocar duas rosas por 6 vezes. Então, vou colocar uma vez aqui e vou pausar por 6 vezes. Tem que ter 6 bolinhas aqui. Já coloquei uma, vamos colocar mais 5. Então, coloquei aqui 6 vezes, né? Total de 6. Andei pela próxima e agora vou colocar duas lilás. Cada vez vai aumentando mais, assim, a lilás pra cá, né? Duas lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa. Primeiro a lilás. Essa não tem buraco, gente. E uma rosa.
Vou andar por uma lilás, uma rosa, vou colocar duas rosas. Duas. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás duas vezes. Então, uma rosa, uma lilás. Mais uma vez, uma rosa e uma lilás. Agora, eu vou colocar duas rosas, duas vezes. Então, duas rosas, duas. Duas vezes. Eu coloquei duas vezes, agora eu vou colocar um rosa e um lilás, um rosa e um lilás. Troquei minha linha porque não tinha condições mais. Vou andar por um rosa e vou colocar, peraí, um lilás e um rosa. Agora inverteu, né? Um lilás e um rosa. E todo cuidado é pouco, porque Deus me livre. Desmanchar. Lilás e rosa. Ando por uma e agora eu vou colocar dois lilás. Nossa. Dois lilás. Vou andar por uma lilás e vou colocar duas rosas. Vou andar por um lilás e vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa e vou colocar duas rosas duas vezes.
mais uma. Duas vezes, agora eu vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás, uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas rosas. Duas rosas. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas lilás. Duas lilás. Andei por uma lilás e agora vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma rosa. E agora, vou colocar duas rosas até o final, né? Até o final, tá bom? Então, faz aí, vou pausar. Então, terminei aqui duas rosas até o final, vou andar por duas, colocar uma e fechar essa carreira. 13ª carreira. Já passamos, estamos chegando na metade. Na metade, gente. Ai, ai. Vai ficar lindo. Ó, fechou aqui na lateral, um lado e o outro. Agora, começando a 14ª carreira com o fio da direita, eu vou colocar 3 rosas. Ando por uma. E vou colocar 2 rosas. Vou andar por uma e vou repetir 2 rosas, deixa eu ver quantas vezes mais. Já pus uma vez,
E vou repetir mais 2 vezes 2 rosas. Então, vamos lá. Duas vezes. Vou andar por uma rosa e vou colocar. Peraí, saiu do lugar aqui. 14ª. Vou colocar uma rosa e uma lilás. Então, primeiro a rosa e depois a lilás. Tantas pedrinhas eu pego justamente as que não tem buraco. Vou andar por uma e vou colocar uma lilás e uma rosa. Primeiro a lilás e a rosa. Vou andar por uma lilás e vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa, uma lilás. Vou andar por uma rosa e vou colocar 2 lilás. Então, 2 lilás. Vou andar por uma lilás e vou colocar 2 rosas, deixa eu ver quantas vezes, 3 vezes. Então, 2 rosas 3 vezes. Bora lá. Três vezes 2 rosas. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa. Uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa.
Vou andar por uma lilás e vou colocar 2 lilás. 2 lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar 2 rosa 2 vezes. Duas rosa 2 vezes. Agora, vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar 2 rosas 3 vezes, tá? Então, 2 rosas 3 vezes. Vou andar por 3 vezes. Uma. Nossa. Duas. Três vezes. Vou andar por uma rosa. E vou colocar 2 lilás. Duas lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar lilás. E vou colocar 2 rosas. Duas rosas. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Então, uma rosa, uma lilás. Vou andar por uma rosa e vou colocar uma lilás e uma rosa. E uma rosa. Vou andar por uma rosa.
e vou colocar 2 rosas. Até o final. Agora, 2 rosas até o final. Vou pausar. Bom, então fiz aqui, já virei o lado. Agora eu vou continuar colocando 2 rosas por mais 6 vezes desse lado, tá? Então, vou pausar novamente e vou colocar 6 vezes. A hora que tiver 6, eu volto pra gente entrar nos detalhes aqui, tá bom? Ó, 2 e repete mais 5 vezes. Fiz aqui as 6 vezes, vou andar por uma lilás e vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma rosa e vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma rosa e uma lilás. 2 vezes, uma rosa e uma lilás. Então, por 2 vezes. Mais uma. Vou andar por uma lilás. E vou colocar 2 lilás. Duas. Duas lilás. Agora, andei pela próxima, vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar 2 rosas 3 vezes. Então, 2 rosas 3 vezes. Vou pegar mais pedrinha. Três vezes, 2 rosas. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa. E uma lilás. E uma lilás e uma rosa.
rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas rosas. Cinco vezes. Então, vou pausar, tá? Vamos fazer aí 5 vezes duas rosas. Pausa aí e faz. Eu também vou pausar o meu. Então, já fiz aqui 5 vezes, já andei pela lilás que tem, eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa. E uma rosa. Vou andar pela próxima e vou colocar duas rosas 3 vezes seguida aqui, tá bom? Então, vamos fazer aí. Então, coloquei 3 vezes, chegou aqui no final, eu ando por duas e coloco uma e fecho essa carreira. Fecho a 14ª carreira. Opa, já passamos da metade. Tem hora que crespa não quer entrar, né? E terminamos aqui, né?